Morre mais uma criança vítima do acidente de trânsito de ontem na AM010 em Rio Preto da Elva. 4 pessoas foram encontradas mortas dentro de uma casa. A suspeita é que a execução aconteceu enquanto elas dormiam. Um novo túnel é descoberto no Compage. Já é o 7º encontrado este ano dentro do complexo penitenciário. Servidores da UFAM anunciam greve ainda este mês. E ainda, pipocas gourmet se destacam no mercado em meio à crise. E o novo negócio já rende um aumento de faturamento em 30%. Agora, uma crítica na TV. Boa noite. 3 vítimas do acidente entre uma picape e um ônibus escolar receberam alta hoje. Os 2 veículos se chocaram ontem na AM010, que liga Manaus a Itacoatiara. Foi nesse hospital, que fica na zona leste da cidade, que os 5 sobreviventes do acidente deram entrada. Dentre eles, 2 crianças. Segundo a Diretoria de Urgência e Emergência do João Lúcio, 3 pessoas pegaram alta hoje pela manhã. Um menino de 2 anos e 7 meses, Gleice Alves, de 26 anos, e Raiclícia dos Santos, de 19 anos. Já as outras 2 vítimas permanecem internadas com o quadro estável no pronto-socorro. Maria Marciano, de 35 anos, e um menino de 10 anos. O acidente aconteceu nesta segunda-feira no quilômetro 135 da M010, na comunidade Vila 6 de Janeiro, em Rio Preto da Elva. O ônibus escolar se chocou em uma caminhonete. 3 crianças morreram, 2 no local e a outra a caminho do hospital em Rio Preto da Elva. Ainda não se sabe a quantidade exata de pessoas que estavam no carro. Já no ônibus estava somente o motorista. As outras vítimas tiveram ferimentos mais leves e foram atendidas no hospital do município. Esse já é o 2º acidente que acontece só esse mês na estrada M010. O último ocorreu no quilômetro 26. 16 pessoas estavam em uma picape voltando de um aniversário quando o pneu do carro estourou e o motorista perdeu o controle do veículo. Algumas pessoas estavam na carroceria e no momento do acidente foram arremessadas para fora do carro. 3 pessoas morreram, inclusive uma bebê. E hoje à tarde, o IML informou que a 4ª vítima do acidente, uma criança de 3 anos, morreu. Continua desaparecido o menino de 7 anos que caiu em um bueiro durante a chuva do último domingo. No 3º dia de buscas, os bombeiros mudaram a estratégia e receberam reforços. Temos aí voluntários, os próprios familiares, eles vêm acompanhando desde o dia que aconteceu. E hoje nós recebemos aí ajuda voluntária, né, de bombeiros civis, que eles vão nos ajudar a percorrer. Então nós vamos fazer a orientação a esses amigos que vão nos auxiliar de como fazer essas buscas, né, para evitar também um risco, um acidente que possa acontecer com eles. E nós vamos estar todos empenhados aí para achar. O ponto de partida foi na rua onde tudo começou. Este funcionário da prefeitura que trabalhava no local ajudou na varredura das tubulações por onde o menino pode ter passado. A ideia é refazer o trajeto até a chegada no Igarapé. Os tubos são estreitos e de difícil acesso. É tubo de 60, só para passar água. E não tem nenhuma obstrução. Está tudo ok lá dentro. Aonde pudesse ficar o corpo preso em alguma coisa, não está. O senhor percorreu desde lá de cima, de onde o menino caiu? Iniciou o acidente lá. Até aqui, aquela última caixa ali. Tudo limpo. Tá tudo limpo. Já nos igarapés, as equipes mais uma vez vistoriaram as margens e superfícies. Esse trabalho deve ser feito até o Lago do Tarumã, já que existe a possibilidade de que, com a força da água, Gustavo tenha sido levado até essa parte do rio. Como era uma criança pequena e no dia foi uma chuva muito forte, há essa possibilidade de ele ter passado e ter ido até o rio. Mas nós vamos continuar fazendo as buscas nessa área e também fazendo as buscas em superfície na margem do rio. Nós vamos dirimir todas as possibilidades
né, que esse corpo tenha passado ou que ele esteja preso. A gente entende a situação que é difícil por parte da família, né, mas nós vamos continuar fazendo a busca. O Corpo de Bombeiro está empenhado, como sempre, em fazer o auxílio à população. Hoje, o bueiro onde Gustavo caiu e outros da mesma rua já estavam com as grades de proteção. 4 pessoas foram encontradas mortas dentro de uma casa em um ramal no quilômetro 45 da rodovia AM010. Segundo a polícia, o crime aconteceu enquanto as vítimas estavam dormindo. O crime foi descoberto quando alguém veio aqui pela manhã, bateu palma, ninguém atendeu. Quando a pessoa olhou, verificou que as pessoas estavam mortas lá dentro e chamou a polícia. São eles o Wilkson Wislon Guimarães, de 22 anos, a Williane Barbosa Guimarães, de 19 anos, a Risa Pereira Lisboa, de 16 anos e o Emerson Ferreira Torres, de 23 anos. Nós conversamos com familiares, eles disseram que à noite alguém teria visto saindo do ramal um carro preto e uma moto também, e que alguém teria ouvido disparos nessa região entre 1 e 2 horas da madrugada. Eles tentaram arrombar ali a porta, arrombaram e entraram. Levaram alguma coisa? Nada. Tá até os motosserra aí, tudo, televisão, tudinho, não levaram nada. Todas as vítimas foram mortas enquanto estariam dormindo e, segundo a família, apenas o Emerson parece que tentou fugir, mas mesmo assim foi morto a tiros lá dentro. A polícia não descarta que o que aconteceu aqui tenha sido uma execução. E nos levantamentos preliminares verificou que pelo menos uma das vítimas tinha envolvimento com o tráfico de drogas. A investigação também não descarta que o crime pode ter sido realizado por mais de uma pessoa. Existe um indicativo de que foi uma execução, por conta da quantidade de disparos, o modus operandi, né? Então existe esse indicativo. Agora a nossa preocupação primeiro é entender como tudo aconteceu, para depois encontrar a motivação e, por último, a autoria. O que a gente espera fazer em curto espaço de tempo. Hoje, mais um túnel foi descoberto no complexo penitenciário Anísio Jobim. Para conseguir escavar o buraco, os presos usaram calhas e vergalhões da própria estrutura do presídio. Esse já é o 7º túnel encontrado este ano que seria usado para a fuga dos internos. 2 semanas. Esse era o tempo que os presos estavam escavando este túnel. A Secretaria de Administração Penitenciária recebeu a denúncia de internos e confirmou durante revista que presos da cela 5, na ala e pavilhão 1, tentavam fugir pelo túnel. Para conseguir escavar, eles usaram calhas e vergalhões da própria estrutura do presídio. Esse material, já devido à nossa instalação já ser uma instalação antiga, né? Então eles têm esse acesso e já tem algumas partes da estrutura que vem se desfazendo, e aí eles pegam esses ferros para utilizar para esses fins. Recebíamos informações através dos canais de inteligência que poderia ter uma possível escavação de um túnel nesse pavilhão, nessa ala. A partir do momento que a gente tem as informações, identifica o risco, a Secretaria trabalha a prevenção vindo nas unidades fazendo essa revista, né? Semanalmente a gente escolhe uma das unidades e vem fazendo essas revistas para que a gente consiga fazer essa prevenção. O túnel foi feito nesta cela, onde tinham 18 internos, e eles esconderam aqui, ó, debaixo desta cama. O túnel tem cerca de 2,70 metros de profundidade e 1,10 de largura. E para esconder toda a terra que eles tiravam de dentro desse buraco, os detentos armazenavam em sacos plásticos e colocavam lá mesmo. Para evitar que fosse identificado também, eles limpavam todos os dias essa área. A escavação chegaria às muralhas do Compage e os presos escapariam pela mata. Com a fuga frustrada, eles serão punidos. Eles estão em isolamento, vão passar por um conselho disciplinar administrativo, onde vão ser punidos, né, tendo o isolamento prévio de 10 dias, podendo chegar até 30 dias de punição. O Compage, regime fechado no quilômetro 8 da BR-174, tem hoje 1.280 presos condenados. Destes, 205 estavam nessa ala. Esse já é o 7º túnel encontrado nesse presídio só este ano. André da Silva Costa, conhecido como Buiú, foi preso suspeito de matar 2 pessoas em novembro do ano passado. Segundo a polícia, André matou as vítimas por dívidas do tráfico de drogas. Moradores do bairro Alfredo Nascimento, na Zona Leste, reclamam da falta de abastecimento de água em algumas ruas do local. Segundo eles, o serviço é interrompido e só volta após 3 dias. Um vazamento pode ser a causa do problema.
Na Rua Amazonas, na comunidade Bom Jesus, na zona norte de Manaus, os moradores estão há cerca de 2 meses sem o serviço de iluminação pública. A escuridão tem contribuído para o aumento de roubos. Até um homicídio já foi registrado no local. A Manaus Ambiental informou que uma equipe técnica vai realizar uma vistoria para verificar a situação do bairro Alfredo Nascimento. Quanto ao problema da Rua Amazonas, a unidade gestora de projetos de abastecimento de energia elétrica informou que vai acionar a Manaus Luz para que a manutenção nas luminárias públicas sejam feitas. A UGPM Energia lembra a população que esse tipo de serviço pode ser solicitado pelo 0800 201 0001. A Manaus Luz tem prazo de até 72 horas para os reparos. E vamos dar uma olhadinha nas câmeras do CIOPS para ver como é que está o trânsito na cidade nessa noite. Vamos dar uma olhadinha? Então, a gente está vendo imagens nesse momento da Avenida Constantino Neri, ali no cruzamento com a Desembargador João Machado, a antiga Estrada dos Franceses, próxima à rodoviária de Manaus. À direita, o pessoal está seguindo em direção ao centro, já à esquerda, a pista segue em direção ao bairro. A pista da esquerda a gente vê que tem um pouquinho mais de retenção, um movimento maior no sentido bairro, ali na Constantino Neri. Mas a gente também não vê, assim, grandes retenções. Para o horário, esse é um trânsito normal, um trânsito um pouco mais carregado. Daqui a pouquinho a gente tem novas informações do trânsito para você. E a seguir, o Ministério Público Federal quer que a Justiça obrigue o governo e o IFAM a adotarem medidas de emergência para evitar o desabamento do prédio da Santa Casa. E ainda, deputados estaduais cobram explicações sobre denúncias do setor de saúde ao secretário da Suzan. Eu volto já já.